Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui em mais um PsicotapaCast. Eu, psicóloga Ana Oliveira, meu co-host Lucas Gomes e com o nosso convidado super especial de hoje, pastor Marconi Lázaro. Seja muito bem-vindo! Hoje o papo promete, hein? E pra começar, gente, esse convidado é muito especial. Por quê? Primeiro, porque já mora no meu coração. E segundo, porque vai falar de uma coisa que vocês que já estão me acompanhando há um tempo sabem, caminham comigo. Mas nada mais importante do que a gente trazer alguém que é especialista no tema. Então, hoje a gente vai falar sobre devocional. O que é devocional, Lucas? Tô querendo aprender hoje com o pastor MD. Mas pelo que eu entendo, é aquele pessoal que todo dia tem aquele ritualzinho pela manhã, né? Que vai lá no Instagram e tudo mais. E aí lê um versículo, e tarará, e posta. É isso, pastor? Conta pra gente. É uma maneira de você ter um tempo focado em você se concentrar em algo. A gente que é cristão evangélico, a gente faz o nosso devocional através da Bíblia, né? Procurando, lendo. E a gente acaba para facilitar a vida das pessoas, não tem que estar na Bíblia lá buscando. A gente cria, né? Então, Deus tem me direcionado para criar alguns devocionais semanais que foram meus, né? Que eu fiz, que eu escrevi. Partiu de uma experiência pessoal. De uma experiência minha que eu escrevia e mandava para as pessoas. Que legal. Um tempo muito antigo. Começou na época do Orkut, né? Olha! Que era o propósito de era de uma comunidade. Também. Isso, aí depois veio o Facebook, aí eu escrevia uma vez por semana um texto para que as pessoas pudessem, né, conhecer um pouco da palavra de Deus de uma forma muito simples. Sempre foi essa a minha meta. Falar de Jesus de uma forma muito simples para as pessoas, explicando de uma maneira suave, tranquila, para que as pessoas pudessem entender o que a Bíblia quer dizer. E Sim. quando eu fui ver que um tempo depois tinham tantos e tantos, que aí virou um livro devocional. Ai, mostra pra gente, pastor. Esse foi o meu primeiro, Ana. Ó, vamos mostrar aqui. Esse foi o meu primeiro. Essa história dele é muito interessante, gente. Dá uma olhadinha, Lucas. A simplicidade do mestre, que foi assim, eu fiz eu me converti. Quando que foi lançado esse? Esse foi em 2015. 2015, o primeiro. Licença. A história dele é muito assim, sabe o que aconteceu? Eu tinha essa necessidade mesmo de evangelizar as pessoas e a internet estava há pouco tempo no Brasil e mídias sociais também, por isso que eu falei do Orkut, é bem antigo, acho que o Lucas nem sabe o que é isso, não é do tempo dele. Aí também veio o Facebook e outras mídias sociais, e a necessidade de saber que tem muita gente frequentando, como hoje, né? Muita gente, bilhões de pessoas nas redes sociais, e o desejo de falar de Jesus para as pessoas. Então, esse livro aí, eu fiz uma aliança com ele, falei, vou escrever um comentário, um texto, né? um sermão, uma crônica, uma vez por semana. Então, em 2009 eu fiz isso, eu consegui escrever uma por semana. A intenção era só mesmo evangelizar, né? Falar do amor de Cristo para as pessoas. E isso era o meu devocional, era a minha reflexão. O que aconteceu? Quando foi no final de 2014, eu pensei que desde criança meu sonho era ser escritor, né? E nesse livro aqui você vai entender um pouco. Nesse segundo eu falo um pouquinho porque desde criança todo mundo queria jogar bola, o sonho de todo mundo era ser jogador de futebol e o meu era ser escritor. Sempre foi seu sonho? Sempre foi meu sonho. E aí, o que acontece? E aí eu estava até numa ministração e o pastor falando sobre sonhos e veio na minha cabeça essa história. Eu falei, poxa, eu tinha um sonho de ser escritor, né? Estava guardadinho. Consegui fazer um livro. Aí Deus falou comigo através do Espírito Santo, falou, você já tem um livro. E trouxe a memória que eu tinha todos esses textos que foram escritos, e aí ele virou esse primeiro livro. Que lindo, eu estava lendo esse aqui. Livro, e todos os meus devocionais, eles não são todo dia, ele é para você fazer uma vez por semana. Como eu escrevia uma vez por semana, então todo mundo que lê uma vez por semana pega um texto. Aí eu sempre digo, gente, senta no melhor lugar que você tiver, prepara um café bacana, um chá, fica ali no seu tempo com Deus sozinho. Olha, você vai proveitoso. Ler, né? E aí depois que você lê, você reflita sobre isso, você tenta trazer para a sua semana o que Deus está falando com a gente. E a proposta é essa. E é muito legal. Que lindo, eu estava lendo aqui, ó, pastor, jornalista e escritor.
Marconi Lázaro, sonho realizado, então, hein, gente? Aqui, ó, mostrar pra todo mundo. Esse é o meu primeiro filhinho, e, assim, realização de um sonho. E o que que acontece? Depois que eu comecei, eu concluí em 2009, fechei, passei o ano todo escrevendo um cada semana. Aí eu não parei de escrever, só que eu não escrevia mais toda semana, mas eu continuei escrevendo. Quando foi com o tempo, eu percebi que já tinha tanto textos que daria um segundo. Aí esse aqui foi artesanal, foi eu mesmo que fiz, eu não usei editora, não editor nem nada. Esse aqui eu fiz sozinho. Esse aqui não, esse aqui já é pela editora, que é a editora Paz Bookstore. Essa editora é da nossa igreja, Paz Church, aqui em São Paulo, que você conhece legal! muito bem. E eu também sou o administrador da editora, que também é uma livraria também. E esse é o nosso primeiro livro que a editora Paz Bookstore criou, né? Desde o princípio. Então, é o primeiro filho da Paz Bookstore. É por isso que eu... E é meu porque você pode dizer, por que você é logo o seu tem que ser o primeiro? Deixa eu explicar, pessoal. Calma, gente. É o seguinte... Porque é isso mesmo, gente. É o meu, vai ser o primeiro, é isso. Não, é porque é um projeto, é um protótipo, é uma cobaia, né? Então, quem é que eu falei? Vou ser eu. Se der tudo errado... Coro grosso, né, pastor? Coro grosso, né? Eu suporto mesmo. Mas foi legal e foi um trabalho bacana. As pessoas têm tido uma aceitação super legal. Então, através da Paz Bookstore, ele vende para todo o Brasil. Ele também está no Amazon, também, em e-book também. Eu amo o e-book também. Eu sempre, todos os livros, eu faço questão também de que esse outro também tem e-book também, A Simplicidade do Mestre. Então, para ter acesso, todo mundo, quem gosta de ler e-book pode entrar lá e comprar. Quem quer comprar físico, ainda é o amor de quem lê livro é físico. Né? Meu então, amor é o físico ainda, sou raiz. E esse aí... Esses dois livros vão ficar aqui com vocês. Já ficou pro Psicotapa. Primeiro, depois a gente troca. Ó, me chamou a atenção que tá escrito assim, devocional, 1 ano simplesmente com Jesus. Simplesmente com Jesus é ótimo. Quando a gente ouve de devocional, acho que assim, a ideia do devocional ela é muito bonita, mas eu percebo a dificuldade das pessoas de entenderem a Bíblia. Já parte daí, né? Então, assim... e quando você pega uma visão de terceiros, acaba que muitos nem sempre têm tanto cuidado, assim, como vai dizer o que está ali, né? Tira um pouco do contexto, ou faz uma coisa, às vezes, para chamar mais atenção. A internet está cheio disso, né? De pegar a Bíblia e modificar ela para tornar mais interessante. E a psicologia não é muito diferente, tá? Pegam uma frase ou uma pesquisa isolada e para tornar mais interessante, se faz conteúdo para a internet. Mas a ideia daqui e do PsicotapaCast sempre vai ser trazer a verdade. Então, a gente sempre vai falar sobre a verdade. E não sobre o que a gente está inventando da Bíblia. Muito menos da psicologia. Eu acho que esse é um ponto importante. Conta pra gente, pastor, o que a devocional muda na vida das pessoas, na sua opinião? Olha, a gente quanto igreja, primeiro quanto igreja, a gente sempre ensina, né, as pessoas a terem o seu tempo com Deus. Você precisa ter um tempo com Deus. Você precisa se organizar, porque a vida não é só o material, você sabe muito bem disso. Então, a vida espiritual ela precisa ser tratada e cuidada tanto quanto a sua vida física, quanto qualquer área da sua vida. Você precisa fazer exercício, se você não fizer exercício, você vai engordar, ou você vai adoecer, você vai ficar sedentário. A vida emocional também, se você não cuidar também, né? Se você não trabalhar o seu emocional, se você não for uma pessoa, né, procura ter uma boa gestão ali, né? Uma boa gestão da sua vida emocional também pode ter problema. A vida espiritual, que é, na verdade, a mais importante e que muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, não cuidam, o devocional vem ajudar. Porque nem todo mundo tem o conhecimento ou né, não tem acesso, mas não tem intimidade com a Bíblia para poder tirar da Bíblia o que ela tem de interessante. Lucas mesmo falou esses dias que era
complicado. Então, Entreguei. queria saber. Falou que era difícil. Que eu acho que é uma dificuldade que muitas pessoas têm também, até de entender, mas, tipo, exatamente o que a Bíblia quer dizer, a mensagem que ela quer dizer, pela forma como é escrita, como às vezes é muito formal, principalmente para os mais jovens, entendeu? Se eu tenho algum conselho para como que eu posso fazer para ler a Bíblia e ser uma forma mais dinâmica, uma coisa que eu consiga me cativar mais. Eu começo por algum versículo, uma parte diferente, pelo Novo Testamento, pelo Velho. Olha, assim, a Bíblia, ela é um livro espiritual, né? Sim. Então, assim, a Bíblia a gente até fala, ele é o único... Eu adorei isso. Ele é o único livro que você pode ler ao lado do escritor, de quem criou. Porque todos que escreveram a Bíblia foram, de alguma maneira, inspirados pelo Espírito Santo. Sim. E quando você lê a Bíblia, ele vai te trazer o entendimento para que você possa ter essa compreensão. Mas aí a gente tem que falar de Jesus, né? Porque você só vai ter realmente, você só vai conseguir ter noção do que a Bíblia está falando com você quando você tem um encontro com Cristo. Sem ter um encontro com Cristo, ele vai ser um livro de literatura, um livro de pesquisa, ou um livro de autoajuda, vai ser qualquer outra coisa, menos a palavra de Deus, porque a gente só vai poder ter acesso ao mundo espiritual no nível que a Bíblia quer nos ensinar se você conhecer o autor. Então, tem que partir primeiro de uma experiência com Cristo. Eu digo para você que eu sou jornalista e eu me formei, eu não conhecia a Cristo. E eu tinha a mesma dúvida de você. Eu tinha lido trocentos livros, tinha uma série de conhecimentos, mas eu lia a Bíblia e não conseguia entender nada. E como muitas pessoas leem a Bíblia, até intelectuais leem a Bíblia, o cara faz qualquer tipo de interpretação, mas ele não tem noção, porque a Bíblia não se interpreta de forma carnal, ela se interpreta de forma espiritual. Então não é sobre inteligência. Não, é sobre Cristo. Mas acho que uma boa ferramenta é a gente ir pelo devocional. Existe alguma regra para o devocional? Não, eu acho que até porque, olha só, o meu geralmente o devocional, quando começa e eles são lançados final de ano, porque sempre tem uma proposta para você passar o ano, né? Você passa o ano lendo, aí tem devocional que é diário. O meu tem uma proposta, foi como tudo surgiu na minha vida. Como ele é semanal, pelo que eu escrevia, então o meu devocional, ele é um devocional semanal. Para você escolher um dia, eu sempre gosto muito assim do sábado. Sábado, o que acontece de manhã cedo quando tem tempo, né? Quando não tem outra coisa para fazer. Sábado, geralmente, eu tiro um tempo para mim. Então, eu acordo, por mais que eu poderia acordar um pouco mais tarde, mas eu tenho que acordar um pouquinho mais cedo, todo mundo dormindo ainda. Aí eu vou lá, aí eu preparo meu café, aí eu sento ali na sala, e ali eu tomo um café tranquilo, e aí eu pego o devocional, aí eu vou refletir sozinho sobre aquilo. Então, essa proposta de devocional é para que não mexer na tua rotina, porque a gente tem o nosso tempo com Deus, que a gente lê todo dia, a gente lê a Bíblia todo dia, nós temos vários outros livros, eu quero até aconselhar quem tem que ler muito livro mesmo, você tem que estar sempre se buscando informação, até porque agora a gente está no mundo da informação, tudo é informação, e não é legal você estar falando coisas coerentes, você tem um aprofundamento do que você fala, e que só até vai a forma te de dar, falar também, né? Exato. Não que ninguém é perfeito, o português é perfeito, mas o máximo possível de se falar. Então, tudo isso vem com a leitura e conhecimento de muita coisa. E tem um ponto importante, né? O cérebro, ele fornece uma média de palavras, né, o tempo inteiro muito alto, então isso gera a ansiedade. Quando você passa a ter o hábito da leitura, ele diminui o número de palavras, porque ele vai se ater a 80% do cérebro que é visual, ele vai se ater ao que você está lendo, e aí automaticamente você regula os níveis de ansiedade através da leitura. Então, por isso que os ansiosos de plantão têm muita dificuldade de ler. Então, minha dica é que você persista, volta, porque você vai bater o olho, aquele mundo de palavras que está passando na sua cabeça vai ter que dar uma segurada para você olhar para aquilo que você está lendo e regular o teu nível de ansiedade. Então, diminui o estresse, cortisol, e você consegue se concentrar. Vai dar trabalho porque o teu cérebro está viciado no trrr, né, naquele batidão do dia. Inclusive, eu vi um vídeo seu esses dias no carro falando sobre isso.
Esse vídeo eu achei o máximo. Tá todo mundo muito estressado. Olha, você falou algo assim, e por isso que é legal, né? Poxa, alguém que pode falar sobre o assunto, com conhecimento de causa que nem você, um psicólogo, isso é muito legal. E falar de coisas, né? Olha só, além do espiritual, né? Porque é gostoso você ter um tempo, você, poxa, meditar, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, porque o devocional é mais ou menos o seguinte, é você, né? Você lê alguma coisa, Deus vai falar com você alguma coisa e você ouvir, e ele refletir sobre isso. E aí você está falando que, além de tudo, olha só, né? A calma, o estresse, realmente, né? Ninguém lê um devocional, vai ficar falando com Deus estressado, né? Você vai sempre trazendo a tranquilidade. E sobre vídeos também. Não, esse que eu vi a semana passada, inclusive, ele foi... Falei, ai, gente, eu sempre vejo, né? Curto. Esses dias eu mandei, põe legenda pra... Porque às vezes a pessoa tá vendo no trabalho. Obrigado. Gente, ó, os meus vídeos começaram a ser legendados graças a... Ah, eu falei, eu vou mandar um áudio pra pastora. Pastora, pede pro pastor botar a legenda. E foi tão legal que você ainda mandou viu? o aplicativo aí do Baixei. Foi, eu falei, já vou mandar o aplicativo, vou mandar tudo. Ué, vamos nos abençoando, né? Abençoando uns aos outros. Mas o que eu percebo nos seus vídeos? Eles geralmente são vídeos mais curtos, né? Trazendo uma reflexão ali do dia. Meio que com psicotapa. Não, gente, eu não tenho nada de psicólogo, pelo amor de Deus. Mexe um pouquinho ali com sua dinâmica de pensamento, né? Eu acho que isso é legal. Ativa um sistema 2 ali, faz você refletir. Eu acho muito interessante, porque eu acho que é uma linguagem que alcança também jovens, né? Faz você parar pra... Não é aquela linguagem formal, bíblica, né? Ana, assim, o que acontece? Você vai explicar até melhor do que eu o que está acontecendo no mundo também, né? Porque isso é muito mundo, né? Antes, lembra, eu escrevia. Na época do Orkut, do Facebook, eu lembro que a gente escrevia... Eu escrevia esses textos e as pessoas liam esses textos. Entendeu? Você imagina, né? 3, 4, 5 parágrafos. E as pessoas liam. Por que eu sei que elas liam? Porque eu tinha retorno. Na época tinha um message. Eu botava no final sempre o meu message. Aí eu atendia as pessoas. Gente, eu estou na internet evangelizando faz muito tempo. Faz muito tempo que eu insisto em falar de Jesus para as pessoas. Então, e eu atendia pessoas. Então, para você ver que tinha um feedback, as pessoas conseguiam, tinham um tempo para ler. Olha só. Aí, só que o tempo foi passando, as pessoas não leem mais nas mídias sociais. Elas não têm tempo mais para isso. E aí, por que os vídeos? Aí vieram os vídeos, né? Os vídeos aí todo mundo consome com maior facilidade. Só que eu ainda acho que nem todo vídeo você para ouvir muito tempo. Então, qual é a minha proposta? Como eu quis botar no story pode falar Instagram, tô direitinho, né? Uhum. Aí eu falei, cara, isso só dá 1 minuto. Eu falei, pronto. Meu desafio é trazer... Não, eu não estou afim de criar polêmica, não estou afim de ensinar ninguém nada. Eu estou afim só de trazer alguma coisa, tipo assim, soltar uma coisa e sair de perto. Sobre isso aqui. Mas eu sinto isso, tá? Aquela coisa assim, ó. Né? Então, e aí, para mim, é uma forma de evangelizar. A minha, eu acho que dentro, sempre teve esse desejo, desde que eu tive um encontro com Cristo, de falar de Cristo. Porque eu sei o que Cristo fez na minha vida. E aí eu sempre digo, se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer um. A gente quer saber dessa vida agora. A gente quer saber... Ai, pastor, brincadeira. Um ponto importante que você falou assim, ouvir a voz de Deus. Há umas 4 semanas atrás, eu falei, Deus falou pra eu fazer isso. Aí eu já perdi o número de conta das pessoas que falou. Deus falou. Deus falou. Como você sabe que foi Deus? Aí vai, Lucas. Aí o Lucas mandou essa pra mim, me questionando. Fala aí, Lucas. Fala, Lucas. Não, como que eu foi? pergunto, eu falo, mas como é que você sabe se foi Deus ou se foi só, tipo... Vozes da sua cabeça. Não tipo vozes da sua cabeça, mas às vezes o seu próprio subconsciente fala com você mesmo, não fala? Fala, opa. Mas aí como é que eu sei que isso é uma coisa da minha própria mente ou que foi a voz de Deus mesmo? Acho que muita gente fala, tipo, Deus falou com você, mas como que ele fala?
Cara, o cara que eu vi explicar isso da melhor maneira que eu já vi na minha vida foi o pastor Abe. E ensinou. E eu realmente, até a gente tinha dificuldade como responder sobre isso. Muito bom. E o pastor Abe, ele ensinou pra gente assim o seguinte, ele ministra sobre isso, às vezes quando na igreja, quando ele chega nesse assunto, ele fala, é muito legal. Ele fala que Deus, ele usa você, é a sua voz, aquilo que você está pensando, que é o teu jeito de falar, se você falar gíria, vai falar do jeito que você fala. Só que Deus vai falar com você através de quê? Através da sua palavra. Porque a Ana, quando ela diz Deus falou comigo, é porque ela sabe que aquilo que foi dito para ela está relacionado com o chamado, com algo que Deus quer que ela faça. Às vezes, uma coisa que eu não quero fazer. Ou se não evitar alguma coisa. Vamos supor, eu tô afim de, tô com raiva de alguém, eu não vou perdoar, e aí vem alguma coisa dentro de você, aquela voz de perdoa. Cara, perdoa. Isso é o Espírito Santo. Aí porque a gente acredita que sabe o que é? Que vai aparecer um anjo na sua frente. Ou igual vai aparecer pra Maria. A sarça pegando fogo, que vai aparecer ali e vai... Não, cara, ele está dentro da gente, ele vai falar com a gente de forma muito sutil e com a nossa voz. Isso que eu achei interessante, que eu ficava pensando, cara, como é que pode? Realmente é interessante. E uma vez o pastor ensinando pra gente, falou, cara, eu falei, tá aí. Uma das coisas que fez muito sentido pra mim, dessa questão de ouvir a voz de Deus, foi que Deus é pai. Então, você reconhece a voz do seu pai, você reconhece a voz da sua mãe, porque você tem intimidade. Então, Deus não tem... Isso eu aprendi esses dias com o pastor Dário Brunet. Deus não tem preferidos, ele tem íntimos. Então, você sabe, né? Olha, essa voz é a fulana que tá me chamando. Olha, porque você tem uma intimidade, né? Eu brinquei com ele, eu falei assim, tem 100 pessoas. Se a mamãe chamar Lucas, tu sabe... Eu falei, meu Deus, minha mãe tá aqui. Minha mãe tá aqui, no meio dessa multidão. A ovelha conhece a voz do seu pastor, como Jesus disse, né? Então, exatamente. E é muito interessante. Claro que aí Lucas também tem um cuidado, isso é muito legal, que você falou que tem várias vozes. Tem vozes de todos os tipos. E como é que eu vou saber a voz do meu pastor? Como eu vou saber que o meu pai está falando comigo? Porque eu sei o que o meu pai quer de mim. E a pessoa, se você é uma voz, está dizendo assim, não, Lucas, mete o pé na jaca mesmo. Não perdoa. Vai lá, não, faz errado, alguma coisa assim errada. Isso a voz não é a voz do nosso pai. Entende? Então, muito a gente tem que estar relacionado com o que nós conhecemos da natureza de Deus. Como é que eu vou conhecer? Através da palavra dele. O que a palavra do Senhor fala? Fala perdoar ou não perdoar? Na dúvida. Você sabe que Deus vai sempre falar para você perdoar. Então você vai ter que sacar ali. Não. Você está mandando fazer o contrário do que diz, o que Deus quer. Não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Entendi. Essa pergunta eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Dessa da voz de Deus, assim. De como que ele vai falar, como que ele se apresenta pra gente. Nunca vai ser para fazer o mal. Sempre vai ser para fazer o bem. Sim. Você vai sempre perceber isso. E muitas vezes vai ser até duvidoso porque ele vai mandar você fazer coisa que você também não quer. Mas essa hora final, é tão legal. É benefício para você. Mas segue essa voz que você vai. No final vai dar tudo certo. No final vai ser muito legal. Por isso que a gente tem que estar muito atento. Por isso que eu te digo, tudo começa com Cristo. É ter essa experiência com Ele que aí você começa a ter uma experiência assim muito profunda do que é a vida com Cristo, com Deus, a felicidade de estar em Deus, independente das circunstâncias. Eu acho que isso é muito legal. Pastor, uma pergunta que acho que muita gente gostaria de fazer é esse lugar de acesso a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Embora a gente viva um mundo de muitas informações, eu percebo às vezes as pessoas com dificuldade em coisas muito simples. Eu tive num café da manhã com uma amiga recentemente, ela tem questões relacionadas à tentativa de engravidar e tudo, e nunca consegue, já aquelas gravidez que fica nas trompas, e é muito sofrimento, acho que deve estar na segunda ou na terceira já. E aí, no café da manhã, eu brinquei com ela e falei assim, mano, eu vou te ensinar uma oração. E ela não é cristã, né, cara? Aí ela olhou pra minha cara assim, uma oração. Falei, mana, quando tu estiver orando, pega na tua barriga e fala, Senhor, envia um GPS pra essa criança. Para que ela possa encontrar. E ela ficou com um olhão assim pra mim, ela falou,
Oh, Deus vai ouvir isso, Deus vai se importar com isso. E eu percebo muito esse lugar das pessoas, de Deus se importa com isso, tem tanta coisa acontecendo no mundo, né? Tem todo esse discurso de tem tanta coisa acontecendo no mundo, eu vou pedir para Deus uma coisa tão, né? Se ele quiser, ele me dá, se ele não quiser, ele não me dá. Tem muitos esses discursos. Isso é uma falácia, né? Na verdade, Deus ele se importa com todos nós. Igual você falou, é uma questão de intimidade. E ele é galardoador. O que é ser galardoador? A natureza do Senhor é a natureza de dar. Entende? Então, agora, tem que pedir. Só para eu entender, repete, por favor, a natureza do... Galardoadora. Deus dá, Deus quer te dar as coisas. Isso é dele. Eis-me aqui, Senhor. Generoso, ele é um Deus Agora, generoso. Generoso, né? É a natureza do Senhor. Então, o que é quando o problema é que só tem uma questão. Tem que ter fé. Que a palavra do Senhor é muito clara. Sem fé é impossível. Se sem fé é impossível, com fé tudo é possível. Então, o que acontece? Aí tem essas mentiras que o mundo que conta, né? Deus está tão ocupado que não vai ter tempo. Isso é conversa. Ele é o Deus. Por que ele é o Deus Todo-Poderoso? Porque ele pode todas as coisas. E Deus não é essa figura de você achar que Deus está aqui fazendo uma coisa, ele não pode fazer. Não, Deus ele pode fazer porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares, em todos os momentos. Nossa relação com Deus é pessoal. Agora, não tenta entender, porque ninguém vai entender Deus. Mas Deus está falando com a gente aqui agora, está falando com bilhões de pessoas em todos os lugares, ao mesmo tempo. Só que se você tentar entender isso, trazer para o seu humano, para o seu raciocínio natural, aí você vai achar que realmente não dá. Não tem como alguém cuidar de tudo. Aí você limitou Deus. Mas se você trabalhar e entender que Deus... Por isso a fé. Aí a fé. É uma questão de fé. Mas essa sua amiga diz para ela que tem um life na minha casa, um life grupo. Boa! Todos os casais que precisavam engravidar. Ai, que bênção. Só não sei dizer porquê, né? Mas tem uma unção lá. Que é a bênção, a porta da bênção da fertilidade. E vai todo mundo bater na sua porta, hein, pastor? Sem brincadeira. É um pessoal lá na sua casa. Cara, é um negócio assim formidável. O pessoal que é do meu live, se estiver assistindo, vai poder dar um comentar e dizer realmente, é verdade. Gente, mas muita gente. Só agora mesmo tem duas encontraram o GPS. Encontraram, tranquilo. Mas é uma questão mesmo de fé, gente. Você tem que crer, cara. Você tem um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Só cabe você pedir. Se você não pedir, você diminui o poder de Deus para a sua vida, não do que ele é. Então, quer dizer, é importante que cada um de nós tenhamos essa fé. Essa fé maravilhosa de poder... Pode pegar de poder boa. crer, de apresentar ao Senhor, porque as circunstâncias e o nosso pensamento humano sempre quer limitar. Não, no meu caso é impossível. Pode ser para todo mundo, pode ser, mas quem disse? Só cabe você ter fé. Se orar, se você crer, se você pedir, insistir, como a palavra do Senhor diz, pedir, dar-se-vos. Então não é pensamento positivo? Não é pensamento positivo, assim, é um pensamento mesmo de fé no Senhor. Um pensamento elevado, espiritual. Saber que, se você entender que o desejo do Senhor é o seu bem, se você crer nisso, Lucas. partir do princípio de você Obrigada, crer Gabriel. que o desejo de Deus é o seu bem, você já começa a ter um outro pensamento em relação à fé, em relação do que Deus quer para cada um de nós. Boa. Eu tenho uma pergunta. Que na verdade é quase uma perseguição dentro da minha casa. Ai, meu Deus, está sendo perseguido, irmão. Falaram que porque eu não sou batizado, eu não vou pro céu. A gente fez essa ameaça mesmo, a gente fez. Lá em casa a gente Isso é verdade, a gente tá trabalhando assim agora. Uma ameaça muito séria, né? Não, seríssimo. E eu liguei pra minha mãe, aí minha mãe ligou, aí tá todo mundo assim, já tá quase uma saga na minha pegando casa, uma agora piscina e virou bora, uma menino, saga. tu desce. Assim, Ele ficou bolado, Não, eu guardei pra um dia que precisava, pegar entendeu? o pastor, né, e perguntar. Não, assim, a palavra do Senhor é muito clara. Tem coisas que não é discutível. Esse é um tema. Assim, salvação está relacionado com o sacrifício na cruz. É crer no Senhor Jesus. É a palavra muito clara. É crer no Senhor Jesus. É nele que a gente tem que crer.
E se a gente crê isso, se a gente reconhecer Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, está salvo. Agora, por que o batismo? O batismo, cara, assim, não que se você... aceitei Jesus, aí morri. Não, você está salvo, não tem problema. Mas todo que é salvo, ele quer ser batizado. Por quê? Porque é um testemunho público. Eu quero dizer para o mundo que eu... E ali, o batismo é você morrendo para o mundo, realmente por isso que você vai lá para o fundo da água, né? E você volta ali, você está sendo sepultado, o velho homem nascendo, o novo homem, porque é isso que representa. A gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, mas a gente quer tornar público, por isso o batismo. E por que nós temos que batizar? Jesus se batizou. João tentou dizer, não, Senhor, por que você precisa batizar? E Jesus disse, não, vamos lá, vamos. Eu fui lá batizar nas águas que ele batizou, Então, hein? Olha. Não, mas eu perguntei porque, assim como eu não sabia, por exemplo, eu cresci na igreja. Com certeza. Eu acho que tem um monte de gente que não sabe e eu mesmo não sabia. Elas me perguntaram só do nada. E aí, Você é batizado? Eu falei, pô, eu fiz escola de líderes, fiz aqueles de célula, tudo, mas eu falei, eu não lembro. pois é. Então eu acho Então que não, né? você não lembra, vou Então, se batizar. se você não Vai no lembra, corpo. teve essa amnésia aí. Eu coordeno também o batismo lá na nossa igreja, né? Então, por isso que é muito legal a gente, até agora, eu sou da Paz de São Paulo, ali no Malha Franco, tá? Gente, quem quiser visitar também, né? Será muito bem-vindo. Pastor Eibiúbe, nosso pastor maravilhoso lá. E o último batismo agora, a gente batizou mais de 150 pessoas, foi Que lindo. muito legal. E legal. muita gente vem com pessoas já até que se batizaram e chegam, mas aí chega pra gente, tenta, olha, eu me batizei, mas eu sinto que eu não estava preparado, porque muitas vezes quando se batiza até em criança também muito pequena, ou o cara também ainda não tinha tido uma profundidade no evangelho, não tinha noção do que era o batismo, e quando chega o período de batismo, que agora sim ele está mais fortalecido, ele conhece mais um pouco da palavra de Deus, ele entendeu a importância, aí todo mundo quer se batizar de novo. Por quê? Porque a gente, depois que você compreende esse ato, você quer dizer, não, cara, eu quero também testemunhar para o mundo todo, agora eu sei o que significa isso, eu quero para a minha vida. Por isso que a gente fala, é importante, todo mundo que teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele quer batizar. Não é uma forçação de barra, não vai determinar a sua salvação, mas... Não é uma ameaça que nem a gente não fez. Não é uma ameaça familiar, mas é algo que tem que estar no nosso coração. Se você ainda não despertou, você que teve um encontro com o Senhor, você não despertou, é porque você ainda não está conhecendo a palavra direito, você não está compreendendo o que é, mas na hora que você compreender, você vai dizer, não, cara, eu quero dizer para o mundo, eu quero tornar isso público, eu quero... Entendeu? Então é muito legal mesmo, mas sem uma forçação. É mais uma questão de amor mesmo. Muito bom. Entendi. Tá vendo, né, Foi Lucas? esclarecido. Questão de amor. Questão de amor. Brincadeira. Se for usação, você não viu o pastor, Eu cara? vi, tá bom. Pelo amor de Deus. Ok. Ouviu, mãe? Obrigado. Muito obrigado, pastor. Ai, Não, mas Mas, é- mas eu vou me essa- batizar assim. Eu tava... Não, mas é bacana. Assim, a dúvida Sim. é ótima, maravilhosa. Muito, mas né, muita gente tem esse tipo de preocupação. Por isso que é bom a gente, né, aproveitar um espaço como esse, pra gente estar tendo essa É oportunidade. porque o que chegou em mim foi que se eu não me batizasse, eu ia pro inferno. Não importa o que eu fizesse, eu falei, então eu vou ter que me batizar, né? Fiquei meio sem opção. Vocês viram como a gente é boa lá em casa, hein? Pastor, me conta uma coisa sobre a devocional. Primeiro, assim, a gente sabe que a ciência já conseguiu comprovar inúmeros benefícios. Isso. Se você der um Google aí agora, você vai ver inúmeros benefícios que o estado meditativo, a oração, ela provoca no cérebro. Inclusive, tem estudos aí trazendo cérebros que têm a prática meditativa, né? Que é essa prática de devocional, reflexiva, oração. E o que não tem. Então, neurotransmissores que são desenvolvidos, aumento de fluxo sanguíneo em algumas regiões do cérebro. A gente tem ali próprio, de novo, voltando para a questão dos hormônios que são regulados. Então, a gente tem todo um aparato da ciência dizendo ter práticas reflexivas, meditativas, oração, age no seu sistema nervoso central. Tem alguns estudos que correlacionam
há uma modificação cerebral, né? Um fortalecimento cerebral. Mas ainda assim a gente vai ter as pessoas que não conseguem, que falam assim, eu não consigo. Tem alguma dica, algum conselho? E acho que também até a sua experiência que você trouxe, né? De ser novo convertido, de ter tido um encontro. O que a gente pode exercitar ali de possibilidade? Assim, uma coisa que a gente precisa entender de novo, que é tornar hábito. Como que você torna hábito? Como você faz uma coisa e começa a vencer a preguiça de fazer? Por exemplo, gente, vou dar um... de novo. Eu vou ter que falar o seguinte. Em janeiro do ano passado... Não, desse ano, né? Eu vi uma ministração do rapaz ministrando, não vou até dizer o nome dele, o Israel Subirá, que é filho do Luciano Subirá, que é também genro do pastor Ebi Uber, acho que você deve conhecer também. Ele fez uma ministração no início de janeiro do ano passado, em que ele fala que ele do nada assim, ele necessitou fazer exercício e tal, essas coisas todas, e optou por correr. E na ministração ele falou que chegou um momento que ele foi correr uma corrida de uma maratona. Imagina uma maratona, o cara, pouco tempo, não fazia nada, e de uma hora para outra, assim, desculpa até se eu estou falando que não... Mas ele conseguiu... Não teve toda uma preparação, mas decidiu. Começou a fazer a coisa acontecer, conseguiu cumprir uma meta, tornou hábito. Gente, aquilo ali foi revelador para mim. Gente, eu tenho 54 anos. Eu estou com um cara sedentário durante todo esse período. Lembra quando eu falei para vocês, enquanto meus irmãos queriam ser jogador de futebol, eu queria ser escritor. Isso quer dizer que eu era sedentário desde criança, né? Então, você já tira isso, né? E quando chegou aos 53 anos, já com um peso um pouco maior, e aí ouvindo essa ministração, gente, foi um desafio da minha vida. Eu falei, não, cara, eu não vou... Se esse rapaz conseguir, eu vou conseguir também. Aquilo meio que foi um gatilho. Aí, pro lado positivo, né? Eu falei, não, cara... um estralinho ali, né? Eu posso fazer. Aí eu fui. Aí comecei a caminhar todo dia, caminhar pouquinho, depois foi aumentando. Depois passei quase 6 meses caminhando 5 quilômetros por dia. Claro, melhorou também a questão da alimentação. Minha esposa, Leude, poxa, maravilhosa, pega no meu pé e foi. E aí eu fui melhorando, fui perdendo peso, até que chega um momento que um amigo meu, lá da igreja, que é um personal, ele viu que estava, ele chegou para mim e falou, carinho, disse, olha, pastor, tá legal assim, mas você está perdendo massa magra também, e isso vai comprometer músculo, essas coisas todas e tal, flexibilidade, e outras coisas. Aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei agora a ir para academia e como não dava para caminhar uma hora, né? aí eu comecei a correr, aí eu comecei a correr devagarzinho. Gente, eu estou há 6 meses, 1 ano fazendo exercício, e há 6 meses que eu corro 30 minutos por dia numa esteira. Besteira. Então, não, para você, para mim não. Para mim é um desafio. E o maior desafio, fazer isso todo dia. Fora, né, fim de semana e tal. Mas os dias que eu me comprometi a fazer. E aí faço exercício também faço peso também, tudo dentro do meu... da minha possibilidade, do meu limite também, mas eu me vejo um vencedor, cara, porque 53 anos, cara, de sedentário, nunca imaginei que eu correria, né, meia hora, que eu caminharia 5 quilômetros, assim, então quer dizer, como é que isso virou hábito na minha vida? Fazendo a mesma todo coisa. Dia, né? Com vontade ou sem vontade, você tem que ser determinado. Porque não só para um devocional você tirar aquele período todo dia para fazer, mas qualquer coisa na sua vida. Eu vejo você, Carol, doutora Carol. Até para falar, né? Que todo mundo fala o Ana Oliveira, mas é que o pastor já é de casa, então quem é de casa é Carol. E eu fiquei na dúvida, falei, vou chamar Ana. Pode chamar de Carol. Ana, Carol. Falei... Mas o que acontece, gente? Sua determinação, eu vejo toda vez vídeo novo. Gente, isso é muito legal. A minha determinação de fazer vídeo também, uma vez, eu só consigo fazer dentro do meu carro, eu também, né, meio agitado. Tem um lado meio agitado. Em casa. Né, e não dá. E quando tá dentro do carro, vem uma concentração e eu não consigo também me preparar, que não existe um texto. Aquilo e vai embora. Então eu só sei tudo... que improviso. Começou... É um improviso. Fluiu. E aí eu só sei que eu não posso passar
de 1 minuto. E aí vai embora. A regra você pegou bem. E tem a frase, né, que pense sobre isso, né? Mas uma das coisas que eu recebo muito de feedback, até dos pacientes, de quem anda comigo, desse lugar de determinação, é muito do hábito, porque você vai fazer com ou sem vontade. Você vai fazer com ou sem vontade. Agora, tem uma questão importante que eu acho que eu preciso falar. Ana, eu tô tentando startar a atividade física, não tô conseguindo. Tô tentando startar a leitura, não tô conseguindo. Mas assim, tá tentando de verdade, peito aberto, colocando um horário e não está conseguindo. Aí a gente precisa pensar em buscar ajuda profissional. Às vezes a gente precisa pensar se está precisando de uma medicação, se está precisando, às vezes, de uma rede de apoio. Muitas pessoas fazem atividade física sozinho, outras só conseguem acompanhadas. Leitura, Ana, mas vou ler eu e meu marido? Talvez. Considere essa possibilidade. Eu contei esses dias para uma paciente, foi muito engraçado. Ela disse assim, Ana, ela estava de DP, né, na faculdade, ela já ia ficar de DP e tudo mais. E aí eu falei assim, tá, e o que mudou que você conseguiu essa nota? Porque a gente tava esperando um cenário bem ruim pra ela. Ela tava com muita dificuldade de concentração, ela é a possibilidade de um diagnóstico de TDAH. E aí a gente tava nesse primeiro ano de faculdade medindo muitas coisas nesse processo. E aí ela pegou e virou pra mim assim, com muita vergonha, ela falou assim, minha mãe sentou comigo na sala. E aí, ela faz faculdade de TI, ela fala assim, não entendi nada de TI, mas ela ficou lá comigo e leu os assuntos comigo, eu fui pra prova e eu arrasei. E ela me falou isso com muita vergonha, e aí a gente chama isso de exercício de autorrevelação dentro do consultório. Aí eu falei pra ela assim, e se eu te contar que eu só me formei porque minha mãe foi pra faculdade junto comigo? Aí ela, Ela foi pra trás assim, eu falei, A minha mãe foi para a faculdade junto comigo. Nos últimos 3 meses da faculdade, pastor, eu simplesmente dei uma trava mental. Porque eu fiquei parada um semestre por questões de recursos. Então foram 5 anos e meio, mas foram 5 anos e meio muito intensos. Eu imergi na faculdade de psicologia mesmo, eu fiz todos os estágios. Então, pensa que eu era aquela pessoa que fazia estágio de dependência química, psicologia do esporte, psicologia dentro de asilo. Então, muito intenso. De segunda a segunda. No sábado e no domingo, eu viajava com a equipe de atletas do Juventus para Santos para acompanhar campeonato. Então, e quando não estava nisso, estava numa clínica de dependência química em Suzano, pega ônibus. Então, assim, quando chegou os 3 últimos meses e me deram um TCC para fazer, que não é monografia, não é TCC, é monografia na psicologia, até corrigindo, que eu tinha uma monografia, eu falei assim, eu escrevo sobre o quê? Eu vou ser o quê? Eu não quero ser nada. Aí eu falei, não vou mais. E assim, coloquei... A determinação, ela é boa, mas a gente, quando determina, também vai pra teimosia. Disse, não vou mais. Eu não vou mais. Minha mãe lá no Pará falou, o quê, menina? Conversa. Aí eu falei, eu não vou mais. Meus amigos me mandavam mensagem, ainda era SMS, que eu sou antiga, tá? E eu fingia que não vi, eles me ligavam, eu fingia que não vi. Aí nisso passou uma semana. Aí eu falei, assinem a lista aí. 2 semanas, aí minha mãe falou, não, eu tô vendo pra ir pra São Paulo, eu, Lucas, Camila, teu pai, tudo. Eu falei, tá bom, pode vir. Aí, e aí, tu não estuda não tá terminando? Não, bora passear. Fui passear com a minha família, deu uns 15 dias sem eu pisar na universidade, pastor. Não pisei lá. Até porque nessa época eu já ia de Crocs, sem pentear o cabelo, já parecia uma sobrevivente de guerra. Aí eu falei, não vou. Resumindo, eu simplesmente... aí o meu telefone tocou, minha mãe tava do lado. Aí meu amigo disse assim, oi, esse telefone é de Carol. Aí a minha mãe, que ela tá ali e tal, tá ocupada. Diga a ela que ela precisa vir na faculdade. Ai, aí a minha mãe... Carol, teu amigo tá dizendo que tu precisa ir na faculdade. Minha mãe tava sabendo da minha revolta, né? Assim, só de falar, mas ela não acreditou que eu não ia depois de tanto tempo investido naquilo. Aí eu disse assim, dá esse telefone. Aí eu peguei e falei, o que você foi falar pra minha mãe e tudo e tal? Quando eu desliguei, eu sei que a minha mãe tava assim, ó,
Isso é sério? Tu não vai mais na faculdade? Eu falei, eu não vou mais. Ela falou, vai. Você vai, inclusive, você vai hoje. E vai e eu vou junto. E ela foi pra dentro da sala de aula. Ela foi pra dentro. Então, hora de honrar, né? Diploma de psicologia. E eu não sabia Com dessa carimbo. história. Isso é que é ser mãe. Caramba. Não basta ser mãe, né? Não basta, gente. E pensa que eu fiquei com vergonha? Eu não fiquei, não. Eu não tinha forças. E muitas vezes na vida a gente não tem forças. E tem que Acho que procurar. esse é um ponto importante da gente falar. Pedir ajuda de um pastor, pedir ajuda de um amigo que A tá mais igreja espiritual em que si. você. Olha só, a nossa, eu não sei, claro que nem toda igreja tem, né, o sistema que a nossa tem, a gente tem discipulado, a gente tem o Life Group, que é o grupos familiares, que é reunião nas casas, e tem os ministérios da igreja, tem o pastor, vários pastores. Eu acho que se você está com dificuldade, você pode procurar, mas eu não tenho uma igreja. E igual você falou, mas tem alguém que pode te ajudar. O seu Vence a marido, barreira da meu irmão, vergonha, tem né? que vencer essa barreira, a gente tem que ir atrás. E outra coisa também, gente, quando você começa, aqui de novo o devocional, quando você começa a ler um devocional, quando você decide fazer alguma coisa na sua vida, deixa eu te falar uma coisa, todo dia você vai ter que lutar contra aquela vozinha dizendo assim, não vai não, hoje não. Isso é hoje? muito importante. Ó, hoje mesmo, né, porque tá dezembro, aí eu tava lá fazendo uma série de coisas e veio, né, o pensamento bom, né, tá na hora de você descer, uma corridinha, né, vai lá fazer tal. E tem o outro pensamento ruim, né, dizendo, não, cara, tô cansado. Fim do ano já. Fim do ano já, para com isso, relaxa. Então, sempre vai ter essa coisa de tentar te sabotar. É a mesma coisa aqui, mas se você decidir, não, cara, de manhã eu vou, todo sábado eu vou fazer, né? A leitura da Bíblia mesmo, ou o seu trabalho, seja o que for, você se determinar e não deixar essa vozinha te enganar. Essa não é de Deus, assim. Essa a gente Com sabe que não é de Deus. Não. Essa é a da preguiça, essa é aquela coisa de você ficar à toa, de você ficar perdendo tempo na sua vida. Então a gente tem que se concentrar no que é bom. Então, o devocional, nada mais, nada menos, é alguém que pegou algo da Bíblia e facilitou de alguma... Claro, seguindo, que é outra coisa que você falou, a Bíblia. Você vai ver uma linguagem um pouco, né, uma interpretação, mas tudo dentro da Bíblia. E o que não tiver, joga fora. O que não tiver sobre o alicerce da palavra de Deus, né? Então, por isso que o objetivo é esse, é facilitar para que você tenha. E tem tantos devocionais maravilhosos aí, tanta coisa que você pode fazer, que você pode ter um alimento para a sua vida espiritual, seja semanal, seja diário. Mas é importante ter alguma coisa. Quanta sabedoria, hein, pastor? Como é que a gente chega aqui nesse lugar de sabedoria? Conta pra gente aí um pouquinho da sua trajetória. Não, sabedoria, não é, meu Deus do céu. Assim, a simplicidade é buscar em Cristo, né? Eu acho que é mais uma questão mesmo de você assim, porque a sabedoria, ela vem do princípio da sabedoria, é o temor, né, a Deus. Você teme a Deus. E o que eu estou falando aqui não sou eu que estou falando, eu estou falando, tentando refletir o que a palavra nos ensina. Então, isso é que é legal, você tem uma base onde você pode, que nem você está falando de coisas tão maravilhosas sobre a questão da psicologia, como ajudar pessoas. Claro que a gente sabe que isso é do que você estuda, né? De autores sérios, Sim. de estudos sérios que foram feitos. Não é uma coisa que a Ana, no nosso caso, quanto líderes espirituais também. Isso é importante, né? Tem muita gente querendo inventar roda. Isso. Para com isso, tá? O psicotapa já vai logo agora, ó. Paf, 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 paf. Para com isso. Ai, não. Tem uma galera que todo ano pega a Bíblia, aquela bem grossona, e fala, esse ano eu vou ler ela toda. Acabou o ano, tu não leu. Tá lá em cima do armário, tá aberta, tu não leu. Então, olha, humildade no teu coração, entendeu? Pequenininho, tá vendo? Alguém já foi lá, já capinou, para de querer inventar roda. Não, é sério. Verdade, sabe? verdade. Tá pronto, faz o que tá feito. Eu falei esses dias pro Lucas uma frase, qual que foi, Lucas? Faz o que dá? Como que Certo. era? Faz o que dá certo, né? Porque os homens mais prósperos, né? Os homens mais bem-sucedidos, eles não inventam nada mesmo, né? Eles já fazem o que já foi feito antes. Faz o que dá certo.
Para de querer ficar inventando coisa, caraminhola, entendeu? Sabe? Enquanto já fizer alguma coisa que já tá dando certo, aí tu tá ali naquele caminho, já leu aqui, já foi. Aí tu vai vendo, olha, agora eu já tenho uma possibilidade de me inscrever numa maratona, né? Mas começa com teus 10 minutos, com os teus 30 minutos, na esteira. Já vai querer correr no meio da rua. E você pode, esse devocional é legal, porque cada texto desse, no final, tem algo para que você pode, na hora que você refletiu, né, vai te desafiar a escrever alguma coisa, o que você entendeu. Então, quem sabe, se no final você não vai ter um seu devocional. Isso! Você já escreveu alguma coisa. Eu sempre digo outra coisa, gente, todo mundo tem um livro guardado na gaveta. Todo mundo tem, cara. É só você ter coragem de pegar e começar, você vai ver que tem. Então, é algo que é muito legal. Então, quem sabe, cada vez mais que você vai lendo, você vai estudando, você vai se capacitando, você vai acumulando informação e logo, logo você vai estar capacitado para poder escrever e falar algo, porque isso é que é legal, entendeu? Então, assim, não tenta inventar roda. Por favor. É simples. Eu falo muito isso em sessão, tá, pastor? Aí vem, aí conta, e tem todo o espaço para acolhimento dentro da terapia. A gente tá ali para isso, é o nosso papel. E depois eu falo, pois é, mas a gente tem isso aqui, ó, que deu certo, que faz um ajuste nesse pensamento, nesse comportamento. Então, a gente precisa entender que... E acho que é importante falar sobre isso, porque isso às vezes vai muito de encontro com a personalidade de cada um, com as crenças que cada um carrega, com a cultura familiar, com o jeito que já viu outras pessoas fazendo. Então, busca o seu jeito. Eu acho que essa é uma oportunidade também, né, de buscar o seu jeito, o seu tempo com Deus, de uma forma simples. Simples, e assim, até porque é o seguinte, a gente está cansado de ver as pessoas sofrendo, tentando alcançar o nível que alguém inventou, entende? Isso tem adoecido as pessoas, porque eu sempre digo o seguinte, cuidado com as mídias sociais, é porque você está comprando, gente, uma imagem. Um recorte pequeno da realidade. Pequeno da realidade. Isso, Ana, é fantástico, porque as pessoas elas estão adoecendo porque elas estão sonhando com algo que nem sabe se aquilo que ela está imaginando é verdade. Porque muitas vezes, aqui, naquela história, né? A gente acabou de brigar aqui, mas olha o selfie. Entende? Isso está criando uma geração achando que não. Porque alguém só parece todo bonito, todo lindo, parece todo perfeito. Parece que todo mundo tem a vida perfeita, né? Mas não é assim, gente. Não é por aí. Eu tento bastante passar nas redes, né? Eu falo, gente, olha, tá aqui, tem um probleminha e tudo. Exato. Porque as pessoas compram um recorte muito pequeno da realidade que não traduz e que adoece. Acho que essa é a palavra principal. Eu vi um post seu sobre casamento que eu achei muito legal com a pastora, que você falou, né? X anos, quanto tempo já de casado? 23 anos. 23 anos. E aí, num post, você relata ali, obviamente, né, com toda essa expertise de um bom escritor, que, olha, gente, não foi 23 anos de só sorrisos, de só... Não. Foram 23 anos de... Porque fugir dessa coisa de colocar uma perfeição não é, gente. Você vai entrar... É que nem eu gosto de falar, o casamento não é só mar de rosas. Ele é um processo, é uma montanha a ser escalada, mas é prazeroso você vencer, porque você só é confrontado naquilo que você precisa melhorar. A sua esposa só briga com você, o seu esposo só briga com você naquilo que você precisa melhorar. Se você é perfeito em alguma coisa, ele não vai estar te cobrando. Então, quer dizer, esse ferro afiando ferro... Essa é a palavra que eu gosto, o ferro que afia o ferro. Onde que tá isso, pastor? É na Bíblia. É na Bíblia. Você procura lá, está lá em Provérbio. Então, o que acontece? É isso que é a vida, a natureza é isso. Só que as pessoas, elas não estão querendo ter... Elas não querem pagar preço. Ninguém quer perder tempo. Dá trabalho relacionado, dá trabalho... perdoar. Com o próximo, com Deus. Com tudo. Consigo mesmo. Dá muito trabalho. Então, nós precisamos ser o quê? Resilientes, persistentes. A gente tem que insistir. Por isso que depois você vai ter muita história para contar. Por quê? Porque você passou por muita coisa.
Então, quer dizer, o problema é que a galera só quer olhar para o Neymar, né? E só quer ver o dinheiro que ele tem, né? Ninguém quer ver o que ele faz, o exercício o preço que se paga, preço né? que se paga. O grande atleta que sobe no pódio para medalha, o cara só está vendo... A medalha. O cara não está vendo tanto que o cara passou treinando a vida toda treinando. Então, quer dizer, a gente tem que parar essa geração muito apressada de só querer ter o benefício, mas não quer pagar eu sempre digo isso. A vida é mais treino e menos pódio. Exatamente. Tá? Então, assim, os momentos de pódio são poucos e o de treino são muitos. A vida inteira pra subir no pódio, né? Para quem quer ter sucesso. Para quem quer ter sucesso. E detalhe, para que aquele pódio seja um pódio verdadeiro, porque tem muitos pódios que você tá vendo por aí, muitos palcos montados que não são pódios verdadeiros, e que aí você viu e foi, olha, rapidinho, chegou no sucesso, chegou no auge. Não, calma, que talvez esse pódio não seja tão verdadeiro assim. Então, um pódio verdadeiro exige mais tempo de preparo, mais processo, mais treino, para que você realmente seja um campeão naquilo que você decidiu. Porque também não dá para ser campeão em tudo. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, persistência, né? Persistência. Desde o devocional que você vai ler, desde a palavra que você vai ler, desde o trabalho que você precisa fazer, a execução daquilo que você precisa realizar, tem que ter esforço. Tem que ter E se não consegue ter esse esforço e essa persistência, precisa de acompanhamento. Precisa de acompanhamento. E tem uma galera que está precisando muito de Ana, quando, assim, cara, assim, é bom que uma psicóloga dá pra gente falar. Comigo o pessoal quer falar só pela parte espiritual, mas tem, por exemplo, gente que começa e não termina nada. Então. Gente que já começou trocentas coisas, mas não terminou uma. Gente, tanto de tempo que você jogou fora. Gente que já fez não sei quantos cursos, mas no final não concluiu. Livros. Quantos livros você já leu? Leu não, que você começou a ler e você não terminou. Você abriu. Você tentou. Muito bom. Gente, E é isso, mas eu falo muito disso no consultório. Você tá tentando, não tá conseguindo mesmo, tá tentando mesmo com afinco e não tá conseguindo, às vezes tem que tomar um remédio, às vezes tem que fazer um acompanhamento mais próximo, às vezes precisa de rede de apoio, porque a dor do processo, todos nós vamos sentir, com ou sem transtorno mental, com ou sem alguma dificuldade psicológica, física. Eu vinha no caminho contando pro Lucas, né, um episódio de um amigo nosso, que possivelmente vai estar aqui mais pra frente, que ele é um guerreiro, né, passou por um acidente e tudo. E o que a gente precisa pensar? Eu tô indo lá, tô indo pro esforço. Poxa, tô com uma limitação física, tô com uma limitação psicológica, tô com uma limitação intelectual, não tô conseguindo às vezes. Pego um livro e aparece às vezes uma descalculia ali, uma dislexia, um transtorno de aprendizagem. Sempre fui mau aluno, nunca fui. Então, na verdade, esse não ler esse livro tá camuflando alguma coisa. Porque se você é um adulto, já passou pela alfabetização, já está grandinho, não está conseguindo acompanhar as coisas, calcular o tempo que você tem que estar ali, sabe, dedicado para você, não é normal. Se está fugindo de uma normalidade, está no desvio padrão, tem que procurar ajuda. Beleza? Pastor, obrigada! O tempo voou! Realmente. Foi um prazer, uma honra tê-lo aqui. Sobre o princípio da honra, eu quero terminar esse psicotapa muito feliz, porque quando veio no meu coração, eu falei, é óbvio! É muito óbvio, porque falar de vida espiritual de um jeito simples, acessível, para todo mundo, sem disse-me-disse de religião e trazendo realmente a figura de Cristo, é um privilégio tê-lo aqui. Sinta-se à vontade aí para se despedir de todo mundo e volte mais vezes, por favor. E eu já tô aqui agarrada no meu livro. E eu quero até vou deixar aqui um spoiler, porque eu vou voltar da próxima vez e você vai gostar, sabe por quê? Porque eu creio que no próximo ano agora, meu projeto é daqui para maio, lançar meu terceiro livro. E ele é um autobiográfico, testemunho meu. E você vai gostar, porque ele tem até um aval de uma psicóloga, que é uma história, que minha história está muito, muito misturada com perda. Então, quando você lê esse livro, você vai perceber, aí você pauta para muita coisa, para quem é psicólogo, né?
porque é um livro que conta a história de muita coisa que eu passei na minha vida desde criança. E como escritor, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa relacionada entre eu e a morte durante toda a minha caminhada, até encontrar Cristo. Então, isso vai ser muito legal e eu vou voltar aqui para falar sobre esse livro. Ele está sendo preparado, tá? Ele já está no processo da gente estar definindo a capa. É privilegiado. A gente está definindo a capa e é um assunto tão interessante. É tão interessante que eu tive que pedir para uma psicóloga e ela foi, leu e ela foi fez um prefácio do livro. Sensacional. Porque eu achei que é importante, porque vai mexer com muita gente, porque Com fala sobre, mesmo. vai falar sobre morte, vai falar sobre perda. E vai falar sobre medo, vai falar sobre uma série de coisas, mas vai perceber que, no final, você vai perceber que Cristo é a saída para tudo isso. Amém. Obrigada. Gente, gostou? Curte, compartilha, comenta. Vou deixar o @ do pastor aqui também. Segue lá, conteúdo de qualidade, por favor. Aproveitem que não é toda hora. Obrigada, Lucas, por dividir aqui comigo. Quer falar alguma coisa? Do nosso patrocinador, né? Não pode esquecer. Valeu. GM Tech Fit na correria. Olha, a gente já ia esquecendo. Mas Lucas tá ligado, viu? E, gente, eu vou deixar o @ dela aqui também, porque esses tênis são maravilhosos. Tem tecnologia, tanta tecnologia que eu vou deixar na descrição. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Brinde. Brinde. Que legal. Valeu.